aula de hoje nós vamos falar sobre a representação gráfica do fluxo de caixa, ou chamado diagrama do fluxo de caixa. Toda operação financeira envolve uma série de entradas e saídas de caixa. As entradas são os recebimentos, as saídas são os pagamentos, o qual nós denominamos fluxo de caixa. Em muitas situações, é um fluxo simples, onde eu tenho uma entrada, período inicial, uma entrada de caixa, e no final eu tenho uma saída de caixa, no meu período final. Em outras situações é o inverso. Eu tenho uma saída de caixa no período inicial e, por consequência, tenho uma entrada de caixa no período final. Em muitas situações, a representação gráfica desse fluxo de caixa pode nos ajudar na estruturação das informações que serão processadas na nossa calculadora. E é isso que nós vamos ver nessa aula. Vamos lá? O fluxo de caixa refere-se ao fluxo de entrada e saída de caixa de uma pessoa, empresa ou organização. Quando nós falamos na entrada de caixa, estamos falando dos recebimentos que uma empresa teve, ou então uma pessoa física. Quando falamos da saída de caixa, estamos falando dos pagamentos realizados durante um determinado período ou durante uma determinada transação. É óbvio que o resultado desse fluxo de caixa resulta no saldo acumulado, que é o resultado da operação. O fluxo de caixa é uma ferramenta extremamente importante tanto para empresas quanto para pessoas. Certamente, no seu controle financeiro, você já deve ter elaborado o seu orçamento pessoal e analisado o seu fluxo de caixa de recebimentos e pagamentos num determinado período. Para as empresas, essa é a forma que ela tem de controlar como é que estão as suas disponibilidades financeiras durante um determinado período. Então, há um fluxo muito mais complexo, onde eu tenho um conjunto maior de entradas e saídas de caixa. De qualquer forma, o fluxo de caixa é o que representa um importante instrumento de trabalho para a área financeira. Certamente, no seu cotidiano profissional, você já deve ter se deparado com situações em que está apresentando um fluxo de um determinado projeto, o fluxo de entradas e saídas de caixa de um determinado projeto, e aí você percebe que seus interlocutores não estão conseguindo compreender o que você está explicando. Naquele momento, vem na sua mente aquela velha frase: "Está complicado? Quer que eu desenhe?" E é exatamente isso que nós fazemos em matemática financeira em várias situações. Nós tentamos estruturar numa representação gráfica, chamado diagrama de fluxo de caixa, qual é esse fluxo de entrada e saída para que os nossos interlocutores compreendam melhor o que está sendo tratado. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui nessa aula. Na matemática financeira, utilizamos o diagrama de fluxo de caixa para representar, de forma gráfica, em uma reta, o fluxo de períodos, entradas e saídas de caixa de uma operação financeira. Por convenção, nós temos uma linha reta que representa o nosso período de duração desse fluxo de caixa. Do lado esquerdo, nós temos o período zero, que é o início da operação. No final, na ponta do lado direito, nós temos o período final, ou seja, o fim da operação. Por convenção, toda entrada de caixa é representada com a seta para cima. Toda saída de caixa é representada com a seta para baixo. Então, por exemplo, nesse aqui nós temos uma seta para baixo que representa que, no período zero, eu tive um desembolso de caixa, uma saída de caixa. Já nos períodos seguintes, eu tenho uma seta para cima que evidencia que eu tive no período 1 uma entrada de caixa. O mesmo ocorreu no período 2 e no período 3, porque estou representando com a seta para cima. Então, aqui estão tratados as entradas e recebimentos desse meu fluxo de caixa. Vejamos agora, no período 4, eu tenho uma seta para baixo, que evidencia que eu tive um desembolso intermediário de caixa, ou seja, no meio do meu fluxo de caixa, eu tive um pagamento. Bom, período 5, novamente eu tive uma seta para baixo, ou seja, um pagamento. Então, a convenção é seta para baixo são as saídas de caixa, os pagamentos realizados, e são valores negativos. Por último, no período 6, o período final, eu tenho uma seta para cima que evidencia que eu tive, então, um recebimento de caixa. Para ilustrarmos a aplicação de uma representação gráfica do diagrama de fluxo de caixa, vamos relembrar um exemplo que nós tratamos logo nas primeiras aulas.
o nosso amigo, seu cunhado, ele lhe pediu um empréstimo de R$ 10.000, ele se compromete a pagar daqui a 6 meses com juros de 1% ao mês em regime de juros compostos. Qual o montante, capital mais juros, a ser pago ao final dos 6 meses? Bom, vamos aqui separar as informações que estão nesse enunciado. Primeiro, qual é o valor principal? Qual é o valor presente? O valor que eu tenho hoje? Bom, hoje tem os R$ 10.000 que você vai emprestar para o seu cunhado. Essa é a primeira operação. Segundo, qual é o prazo de duração? Ou seja, qual é o período de duração dessa operação de empréstimo? Conforme está no enunciado, são a duração de 6 meses. Ou seja, após 6 meses ele vai te pagar, se Deus quiser. Os juros, a taxa de juros está evidenciado como 1%. Aí temos lá que é 1% ao mês, mas então a taxa de juros é de 1% e o período de capitalização é mensal, representado pelo A.M. ao mês. Em seguida, nós temos o regime de capitalização, que poderia ser juros simples ou juros compostos, mas aqui é uma operação de juros compostos, juros sobre juros. Por fim, vem a incógnita. Eu quero saber qual é o valor futuro, qual é o montante dessa operação. Então, é exatamente isso que nós vamos primeiro mostrar no nosso diagrama de fluxo de caixa e depois executar o cálculo na nossa calculadora HP12C. Então, veja aqui, vamos fazer a evidenciação. Eu tenho uma linha reta, o período inicial, período zero, o período final, e vamos lá. Bom, aqui eu tenho duas situações que precisam ser evidenciadas. Eu posso fazer um fluxo de caixa do ponto de vista de quem está pegando o empréstimo, tomando o empréstimo, ou do ponto de vista de quem está concedendo esse empréstimo. Nesse primeiro aqui, nós vamos iniciar com uma saída de caixa. Então, esse é o seu fluxo de caixa. Você está emprestando dinheiro então para o seu cunhado, então o fluxo se inicia no período zero com a saída de caixa de R$ 10.000. Seta para baixo, saída de caixa. Bom, não tenho nenhum pagamento intermediário, mas eu tenho a promessa que ao período final, daqui a 6 meses, eu vou receber um determinado valor, que eu já estou colocando aqui qual é o montante, de 10.615,20. Mas depois nós vamos fazer o cálculo para evidenciar como chegamos a esses 10.615,20. Mas dessa forma, eu tenho então evidenciado o período inicial, período zero, e o período final, período 6, com o montante envolvido nessa nossa operação. Esse, então, é o fluxo de caixa do mutuante, ou seja, quem empresta o dinheiro. Agora vamos ver o outro lado. Vamos ver para quem está pegando o dinheiro emprestado. Bom, qual é a diferença no fluxo de caixa de quem está captando o empréstimo? No caso, o seu cunhado. O fluxo de caixa inicial, ele será no período zero, uma seta para cima, porque ele está recebendo o empréstimo de R$ 10.000. Não haverá nenhuma série intermediária de pagamento, então no período final, período 6, ele terá que realizar um pagamento de 10.615,20, que evidencia o montante que ele precisa pagar para você ao final da operação. Torço para que você consiga receber esses 10.615,20. De qualquer forma, a nossa representação gráfica já está feita e isso facilitará a inserção das informações lá na nossa calculadora. Pegue então a sua calculadora para nós fazermos aqui o cálculo da operação, o valor futuro dessa operação, utilizando aí como base o nosso diagrama do fluxo de caixa. Então vamos lá, aqui nós estamos fazendo do ponto de vista do seu cunhado, ou seja, ele está tendo um recebimento de caixa e ao final ele terá um desembolso de caixa. Então vamos lá, primeiramente limpe a pilha de registros, isso, então vamos lá, 10.000 é o valor presente, positivo, 6, o número de meses, a taxa de juros de 1%, e agora eu quero o valor futuro. Vejam aí que eu tenho um fluxo negativo de 10.615,20. O valor futuro, então, é 10.615,20. Ele estará pagando para você R$ 615,20 de juros. Bom,
Vamos ver aqui um exemplo de fluxo de caixa para aquisição de bens de capital em uma empresa, o chamado CAPEX, ou seja, Capital Expenditure, onde eu tenho que evidenciar quais serão as saídas e entradas de caixa em um fluxo de um projeto de investimento. Isso servirá como base para análise de viabilidade econômica de projetos de investimento. Como exemplo de estruturação de um diagrama de fluxo de caixa, vamos ver aqui essa operação. Faremos uma representação de uma operação de compra de uma máquina para a empresa por R$ 1.000 e seus respectivos fluxos de entrada e saída de caixa. Ao final do período, a empresa estima vender a máquina por um valor residual de R$ 500. Bom, fazemos aqui primeiro a nossa linha do horizonte de tempo, no qual do lado esquerdo tem o período de zero, do início da operação, quando eu compro a máquina, e do lado direito eu tenho o período final, ou seja, representa o fim da operação. Bom, começando aí, eu vou fazer a aquisição da máquina, então seta para baixo, estou fazendo um desembolso de caixa no período zero no valor de R$ 1.000. Bem, vamos lá, agora eu tenho os fluxos intermediários de caixa dessa nossa operação financeira. No período 1, por exemplo, eu tive um recebimento de R$ 200. Recebimento, entrada de caixa, seta para cima. Período 2, novamente, eu tive um recebimento, uma entrada de caixa de R$ 200. Novamente, seta para cima. Já no período 3, eu tive primeiro um recebimento de R$ 320, mas também tive um pagamento de R$ 80. Aqui eu fiz uma manutenção na máquina e para isso eu tive que fazer um pagamento de R$ 80. Isso é o nosso período 3. Já no período 4, além de ter uma entrada de caixa, um recebimento de R$ 440, seta para cima, eu tive aqui um pagamento de R$ 120, seta para baixo. O resultado final da nossa operação, no período 5, vendi a máquina e eu recebi o chamado valor residual, que é por quanto eu venderei a máquina, eu espero receber R$ 500. Esse daqui é o período final da nossa operação, no período 5. Bom, para facilitar aqui também, além dessa diagrama, eu vou colocar isso em uma tabela, em um quadro, para que você consiga verificar e calcular quanto que será o resultado final dessa nossa operação. Então vamos lá, temos aqui as entradas de caixa, que são os nossos valores presentes, e a saída de caixa. Período 0, R$ 1.000, isso foi uma saída de caixa de R$ 1.000. Período 1, tive ali um recebimento de R$ 200, por isso uma entrada de caixa. Período 2, tive novamente um recebimento de R$ 200, entrada de caixa. Período 3, eu tive um recebimento de 320, mas também tive um pagamento de 80. Período 4, recebi 440, mas paguei 120. Período 5, período final, eu tive então uma entrada de caixa de R$ 500. Fazendo a somatória, eu tive R$ 1.660 de entradas de caixa, que são os meus recebimentos, e tive ali um pagamento de R$ 1.200, o meu da aquisição, mais R$ 200 que eu tive de saída de caixa para manutenção. Se eu fosse tratar isso como valores futuros, basta eu subtrair dos 1.660 os 1.200 de saída de caixa. Então, em valor futuro, ou seja, sem descontar isso ao custo de capital, eu tive um fluxo de R$ 460. A empresa ganhou, então, R$ 460. O único detalhe, não se esqueça que o dinheiro perde o valor ao longo do tempo. Então, por conta disso, eu preciso acrescentar a essa nossa equação as taxas de juros. Mas isso nós veremos em outra aula. Pois bem, agora que você aprendeu como desenhar, como fazer a representação gráfica do diagrama de fluxo de caixa, você está preparado para iniciar os cálculos mais complexos de análise de viabilidade econômica de projetos. Na próxima aula, nós vamos ver o conceito de TIR, taxa interna de retorno, e o conceito de VPL, valor presente líquido, para avaliar se um projeto é viável do ponto de vista econômico. Até lá e bons estudos!